Há muito tempo atrás, quando eu ainda era jovem, trabalhei como agente funerário. Muitas pessoas não sabem, mas antigamente os necrotérios eram um negócio familiar, sendo herdado por gerações de diferentes famílias espalhadas pelo mundo. Então, minha situação não foi diferente, visto meu histórico. Por estar entre as pessoas que eram habituadas a trabalhar com esse tipo de serviço, acabei me acostumando rapidamente com a rotina mórbida que eu teria que seguir pelo resto da minha vida, de acordo com minha avó, a matriarca da família. Apesar da rotina que todos lidavam com normalidade, haviam algumas regras que precisavam ser seguidas, que me incomodavam lá dentro do meu íntimo, mas que nunca contei para ninguém. Elas eram as seguintes. Regra número 1. Não prepare os corpos que chegarem da meia-noite às 5 da manhã. Nas poucas ocasiões em que corpos chegavam ao necrotério nesses horários, a única pessoa que os preparava era minha avó. Por um tempo, alguns necrotérios já não tinham mais o turno da noite e o nosso seguiu o mesmo caminho, exceto quando minha avó estava presente. Então, se alguém precisasse ser preparado, ela era a única a fazer o serviço, não importando a hora. Regra número 2. Ao entrar ou sair de qualquer sala, ou até mesmo do necrotério, você deve dizer olá e adeus. Nunca entendi essa regra, mas também nunca me atrevi a questionar, assim como todas as outras que estavam igualmente presas de frente para a porta principal, de onde nos trocávamos e colocávamos nossos tão conhecidos aventais. Acho que essa foi uma das tentativas da minha família de que ninguém esquecesse de nenhuma regra da lista. Tanto é que sempre éramos obrigados a ler esse papel pelo menos uma vez na semana, mesmo que já tivéssemos todas as palavras memorizadas em nossas cabeças. Regra número 3. Enquanto estiver fazendo o seu serviço e por acaso escutar passos pelo corredor, nunca tente descobrir quem mais está andando pelo necrotério. Era de costume da família fazer nosso serviço sempre em dupla. Então, enquanto se estava trabalhando em um corpo, o outro companheiro, consequentemente, ficava exatamente na nossa frente, do outro lado da mesa. Escutar alguém andando pelos corredores era a única regra que mais fazia sentido para mim, pois se passos estranhos fossem escutados, com toda certeza estaríamos com a presença de algo sobrenatural, ou um intruso ainda vivo que pudesse ter intenções erradas. Regra número 4. Nunca se esqueça de usar seu amuleto de proteção. Essa regra era a mais importante e enfatizada. Alguns amuletos eram passados de membro a membro da família para qualquer um que trabalhasse no necrotério, e minha avó dizia que eles eram os principais responsáveis por nos protegerem do mundo não natural, coisa que achei que fosse loucura desde o início, mas que infelizmente, ou felizmente, entendi a insistência de que, de forma alguma, esquecêssemos de sair de casa sem esses tais amuletos. Embora eu nunca tenha acreditado muito no mundo não natural, nunca fui contra as regras. Minha avó também enfatizou que eu tinha que acreditar no amuleto para que funcionasse. Então, por ela, eu meio que acreditei um pouco. Durante o tempo em que trabalhei no necrotério, notei que eu era o único da família que já havia sido atordoado com acontecimentos estranhos. Não era nada muito sério, apenas o sumiço de uma ferramenta de serviço ou uma das chaves do meu carro que acontecia com frequência. Isso nunca me incomodou e eu ignorei, acreditando que não era mais nada do que meus familiares pregando uma peça em mim. Cerca de 2 semanas antes de eu abandonar o emprego, um corpo chegou à noite, depois da meia-noite, e minha avó, que geralmente ficava responsável por preparar quem quer que chegasse a esse horário, estava no hospital. Ninguém mais que trabalhava lá queria atender o caso, então eu fui. Eu sei que isso soa altamente pouco profissional por parte da minha família,
mas todos haviam aderido às regras religiosamente. Entrei no necrotério e imediatamente notei algo estranho. Parecia o mesmo ambiente de sempre, mas ao mesmo tempo não era o mesmo necrotério. Estremeci com o frio que me cercava e apenas me concentrei em preparar o corpo. Enquanto trabalhava, senti algo me encarando, mas não fui capaz de ver nada diferente. As ferramentas que eu precisava começaram a sumir e passei alguns minutos em vão procurando por coisas que eu jurava ter colocado na única mesa daquele lugar. Isso fez com que o serviço demorasse muito mais para ser concluído. Então, só às 3 da manhã, eu finalmente terminei. Coloquei o corpo na geladeira e me preparei para sair. Quando estava voltando para o saguão, as luzes se apagaram e voltaram a acender depois de 3 minutos. Mas naquele momento, percebi que o ambiente parecia mais velho e degradado. Tentei olhar pela janela, mas estava completamente preta, sem sinal do poste de luz do outro lado da rua, quase como uma versão alternativa do mundo que eu estava acostumado a viver. Meu estômago automaticamente começou a revirar e tentei afastar os pensamentos ruins enquanto caminhava apressadamente para a porta. Quando tentei abrir, vi que estava emperrada, mas continuei tentando girar a chave até ouvir o som de algo raspando na parede atrás de mim. Nesse momento, me virei lentamente e lá estava a coisa que compreendi que fosse uma entidade. Não havia muito que eu pudesse ver, já que estava coberto por uma névoa preta rodopiante. Com ele veio o cheiro de morte e enxofre, e me engasguei com a sensação de sufocamento. A coisa começou a se aproximar, raspando as unhas na parede. Então, tentei abrir a porta novamente, mas ela nem sequer se moveu. Sem esperança, segurei meu amuleto, que estava pendurado no meu peito, e comecei a rezar. A coisa riu e disse: "Isso não vai funcionar. Você não acredita de verdade." A risada e a voz daquilo eram horríveis, como metal sendo raspado em uma lousa de giz, e parecia que várias pessoas estavam falando ao mesmo tempo em tons diferentes. Quando a sombra passou pelas janelas, elas racharam e se estilhaçaram, me atingindo com diversos pedaços de vidro. Comecei a chorar quando senti que minha vida estava a alguns minutos de chegar ao fim. Segurei o amuleto com mais força e rezei ainda mais. Então, a coisa correu até mim e me agarrou enquanto dizia: "Como eu disse, isso não vai funcionar. Você está no meu mundo agora." Eu lutei contra o medo e soluços, mas consegui perguntar o que aquela entidade queria dizer com aquilo. E a resposta foi: "Esse lugar foi um portal para o inferno antes de ser um necrotério. Por que você acha que existiam essas regras estúpidas expostas na parede?" Eu tinha ficado completamente paralisado, pensando em tudo aquilo. Então a coisa ficou em silêncio e levantou a mão com enormes garras, enfiando-as no meu estômago. Estremeci enquanto sentia dores extremas queimarem meu corpo, e em questão de segundos perdi todas as minhas forças e desmaiei. Quando acordei, ainda caído no chão, percebi que o ambiente parecia o mesmo com que eu estava acostumado. Já não parecia degradado e antigo como antes de eu desmaiar, e não haviam sinais daquela entidade ainda presente. Apenas os cacos de vidro no chão, para me mostrar que, de alguma forma, tudo aquilo realmente tinha acontecido. Quando tentei me levantar, uma dor aguda tomou conta de todo o meu corpo, e ao olhar para baixo, percebi que no meu estômago haviam 3 marcas de garras que tinham realmente rasgado a minha pele. O vidro das janelas que tinham me atingido também estavam enfiados em meus braços. Um pouco de sangue escorria de alguns dos cortes, mas eles não eram nada comparado às cicatrizes pretas e feias no meu estômago, que ardiam de uma forma que nunca mais esquecerei. Me levantei
e finalmente consegui ir até o saguão, dando de cara com um relógio que mostrava ser 5:01. Naquele momento, percebi que realmente eu tinha ficado preso em outra dimensão por cerca de 2 horas seguidas, mas que para mim durou muito mais. Rapidamente, peguei as chaves do carro e saí. Quando cheguei em casa, primeiro limpei meu estômago queimado e fiz um curativo. Em seguida, com a ajuda de uma pinça, puxei os vidros enfiados nos meus braços. Limpei os cortes e fui para o quarto tentar dormir. Depois disso, fiquei doente por 2 semanas e durante esse tempo me recusei a ver qualquer membro da minha família. Eu não sabia como eles reagiriam se soubessem o motivo que tinha me levado a ficar naquele estado depois de ter ido ao necrotério à meia-noite. Minha avó, que estava no hospital, havia se recuperado e foi ela quem mais tentou entrar em contato comigo. Mas as 3 marcas de garras ainda estavam na minha pele e eu não queria que ninguém soubesse delas. Pareciam cicatrizes negras de queimadura e eu mal conseguia dormir à noite com os pesadelos recorrentes em que aquela entidade aparecia. Assim que me senti melhor, visitei minha avó e contei que iria parar de trabalhar no negócio da família. Ao contrário do que eu esperava, ela não fez nenhuma pergunta e quase parecia que já sabia o porquê. Me deu um abraço, colocou a boca bem perto do meu ouvido e disse com uma voz que não era dela: "Falei para você acreditar no amuleto." Senti garras no meu abdômen e uma escuridão eterna. Até a próxima. Obrigado.